Alô você que nos acompanha no nosso podcast. Gente, boa noite, tá? Hoje eu quero começar falando com vocês um pensamento. Sabe aquele sonho que você alimentou, você deixou de fomentar um dia? Hoje a nossa convidada, ela vai poder agregar um pouquinho com vocês, porque ela também começou pequeno, bem pequeno, começou vendendo, o produto dela foi crescendo, foi ganhando força. Ela vai compartilhar um pouco da história dela hoje com a gente. Acredite você, ela troca chuveiro, ela já trabalhou em lava-jato e ela mata barata. Sim, ela mata barata. Hoje a gente conversa com a Nathalie Pavan. Ela é fundadora da MyCooks e ela vai compartilhar um pouco da história dela com a gente hoje. Gente, mas você estuda um pouquinho, assim, a fundo, né, sobre isso? Adorei. Fui lá. Melhor apresentação, adorei. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha história com todo mundo que estiver ouvindo aí. Eu acho que se eu puder inspirar, assim, um pouquinho cada pessoa que estiver ouvindo, para mim já valeu a pena. Ah, legal. Não, eu pesquisei, vi uns vídeos seus e tal, e aí essa história da barata que você contou, que você tinha medo, que a sua mãe brigou com você, né? Falou, não, vai lá você e faz. Gente, hoje, meu Deus, eu vejo uma barata, eu vou lá, eu mato, eu troco chuveiro se precisar, eu tenho minha furadeira, eu gosto de instalar as coisas em casa, eu até tenho que me policiar um pouco eu tenho meu cortador de grama, eu que gosto de cortar minha grama, eu sou meio faz tudo assim, sabe? Imagino. E a história do Lava Jato? Você teve uma passagem, como que foi? O carro, você ainda lava o carro? E eu lavo meu carro. Eu trabalhava, era numa garagem de carro, né? E aí eles lavavam os carros lá que estavam para vender. E acho que eu devia ter o quê? Uns 15 anos, acredito eu. Uns 15 anos. Mas tem uma passagem nesse emprego que, assim, marcou minha vida. Que é muito engraçado, porque a gente estava até falando isso agora, né? Tem coisas que a gente só aprende na prática, que não tem teoria que ensine a gente, né? A prática manda muito. E eu era recepcionista lá, e eu trabalhava de secretária, recepcionista, mas eu sempre fui essa pessoa que ajudo, que vou, então eu lavava tapete, posso ajudar? Não estou fazendo nada, quero ajudar e tal. E aí eu fui fazer café, fui aprender a fazer café. Eu não fazia café na minha casa, né? A gente não tinha o hábito de tomar café preto em casa. Mas eu sou aquela pessoa, eu não sei, mas sei. Desde que eu me viro, eu aprendo, vambora, sabe? Sempre fui essa pessoa. E aí eu fui fazer café. E aí eu coloquei o café naquela garrafa bonita de inox, gigante, assim, que eles tinham. Linda garrafa. E aí eu fiz o café. E aí eu falei, nossa, esqueci de colocar o açúcar. Naquela época, era normal tomar café com açúcar, tá? Hoje... pode ser que ofenda algumas pessoas o açúcar no café, né? Eu gosto sem, mas naquela época era muito comum, enfim. E aí, olha a minha cabeça. Eu coloquei o café quente na garrafa, percebi que não tinha colocado o açúcar, coloquei o açúcar na garrafa, fechei e chacoalhei a garrafa. Gente, não pode, é quente, dá pressão. Cara, aquela garrafa parecia um foguete, assim. Ela estourou na minha mão, na minha roupa. Estourou, quebrou a garrafa no chão. Cara, eu comecei a chorar, assim, mas ali pra mim foi um super aprendizado. Não se chacoalha a garrafa térmica com qualquer líquido quente dentro. Ali eu já aprendi alguma coisa. Ou pergunta, né? Ou antes de fazer coisa, a gente pergunta, mas gente, né? assim, coloquei o açúcar e fui chacoalhar pra misturar, meu Deus do céu. Mas, tipo, são experiências, né, que a gente adquire aí ao longo da vida. E esse foi um dos meus primeiros empregos, né? Então, legal. A história do MyCooks, sabe como que eu conheci? Um dia, em 2010, a minha esposa, hoje era minha namorada na época, né? Aí a gente tava se falando, ela falou, vamos lá no MyCooks? Aí eu falei, vamos, onde que é? Ela falou, eu perguntei pra ela, né, onde que ela falou, você não conhece o MyCooks? Ela falou, aí eu disse não. Aí ela já brigou, como que você não conhece? Eu falei, Tá mas certo, eu não conheço ela. isso em 2018, 19. Bem no tá comecinho. certo ela. E aí eu falei, então tá, vamos, né? Aí tinha uma unidade, eu acho que trocou de lugar quase em frente à praça do Belmar, ali no centro. Isso, ali foi nossa primeira loja. Escuta só. Cheguei lá na frente e tal, não sabia da franquia, nada, né? Olhei por fora, achei bonito, né? Vi aquela arquitetura tal, moderna. Falei, puta, a pessoa que trabalha aqui deve ter um bom gosto, né? Não sabia da dimensão da coisa. Entrei lá dentro, mais ainda admirei, né? O produto tal.
E fiz o pedido. O meu primeiro foi até a indicação. É um dos que eu mais gosto hoje, que é o de leite ninho. Ah, campeão de vendas até Campeão de hoje. venda, fui e tal, e tinha outros lá. O que me chamou a atenção? Serviu na bandeja vinha um forro de papel que vinha fundo de contando a bandeja. história. Isso. Né? Que como que começou, que foi na casa ali e tal. E eu li aquela história ali, saindo dali eu já vi depois, fui pesquisar, né? E ali que eu comecei a conhecer a franquia, achei demais. Mas por que eu estou te contando essa história? A ideia de colocar aquele forro era chamar essa atenção, era fazer esse despertar do interesse para a pessoa conhecer, porque para mim foi demais. Então, nessa época aí que você está me contando, a gente estava fazendo a formatação de franquia. Então, na verdade, como que começou, né, a My Cooks? Eu tinha uma receita de cookies que fazia muito sucesso entre os amigos, a família. Era uma receita que eu criei, que eu demorei anos para chegar nela, né? E aí comecei a rechear e tal, e caiu no gosto da minha família, dos meus amigos. E eu sempre fui muito empreendedora. Eu gosto de fazer o negócio acontecer e tal. Eu falei, cara, tá aí, vou vender cookies, né? E comecei ali na frente da porta das escolas com cookies empacotadinho. E depois eu percebi que se eu vendesse os cookies quentinhos, assados na hora, eu venderia mais. Aí foi onde eu procurei um lugar onde eu pudesse colocar um balcão. Na época não era nem um quiosque, era um balcão. Comprei o balcão parcelado no cheque, não tinha grana. Negociei o primeiro aluguel para dali 30 dias, não tinha grana, não tinha dinheiro guardado, não vim de família rica, nada disso. E comecei daquele jeito, né? E aí eu me lembro que as pessoas passavam ali na frente e sempre perguntavam, é franquia? E aí eu sempre respondia dessa forma, não é, mas um dia vai ser. Não é, mas um dia vai ser. Apesar de eu não ter grana para começar o negócio, eu sempre falo que eu tinha um bom gosto, que eu tenho um bom gosto. Então, eu comprei um freezerzinho usado ali no LX, envelopei de preto fosco. Eu comprei um forninho residencial onde eu assava 8 cookies por vez só. Enfim, né? Comecei bem pequenininha ali. Nessa época do Belmar, foi onde eu abri uma loja de rua, porque a gente tinha um desejo de colocar um mix maior de produto, porque no quiosque a gente fica limitado, né? E a ideia, nossa, minha cabeça borbulha, assim, eu tenho um zilhão de ideias todos os dias, eu tenho que me segurar para eu não querer lançar tudo, assim, sabe? E aí, essa loja do Belmar, em frente ao Belmar, né, que era uma loja de rua, foi a nossa primeira loja de rua, a gente chamava ela de The Cook Shop, que era um shopping, né, de cooks, e ali a gente tinha vários produtos que a gente não tinha no quiosque. E, nossa, ali era meu xodó. Por quê? Porque ali eu continuava sem grana, não tinha grana ainda. Então, assim, eu não tive grana para alguém desenhar o projeto para mim, para alguém executar o projeto para mim. Tudo ali foi muito da minha cabeça. E eu que executei a loja, o projeto ali da loja. Então, assim, era cheio de gambiarra. Cheio de gambiarra. Mas, assim, com muito amor, sabe? Fio, tem que quebrar a parede para passar o fio. Não, vamos passar por fora. E o fio corre por fora e ele vem. Tipo, era cheio de gambiarra, mas assim, era meu xodózinho aquela loja. Que bom que você sentiu esse carinho quando você foi lá. Não, senti, foi de muito bom gosto. E essa história do fundo de bandeja, a gente tinha uma agência que trabalhava com a gente na época e, nossa, a gente pensava em cada detalhe. Eu costumo dizer que nada na loja ou nada na franquia é por acaso, nada tá ali por acaso, tudo tem um porquê. E aí foi uma ideia delas contar a história para mostrar, né, que a gente realmente era pequenininho e a nossa ideia era realmente ser grande, crescer. E aí foi onde a gente desenhou aquele fundo de bandeja, mas eu costumo dizer que nada ali é por acaso, tudo tem porquê, tudo é pensado. Você vai chegar lá na loja e vai falar, será? Não, isso daí foi pensado sim. Não, mas foi demais. As grandes marcas são assim, né? Por exemplo, você vê McDonald's, o Bob's, todo detalhezinho ali é para... Tudo é pensado, não tem nada que é sem querer ali. Uma atenção. Lá, então, foi a sua primeira? Loja de rua foi a minha primeira. E ali, nossa, engraçado que quando eu aluguei aquele prédio, ele é enorme, mas a parte da frente é pequenininha, mas a parte de trás é gigante. E aquela parte de trás, ali antes era um açougue, então tinha 2 câmaras frias, e uma parte gigante ali pro fundo. E eu lembro que quando eu entrei naquele prédio, eu falei, gente, para que um prédio tão grande? Não tem necessidade de ter um prédio tão grande, para que isso, né?
E eu me lembro que, assim, 2 meses depois ficou pequeno, porque a nossa produção foi toda para lá e a gente começou a fabricar ali, a utilizar as câmaras frias e toda a nossa produção foi para aquele prédio. E 2 meses depois eu olhei e falei assim, meu Deus, e eu achei que aqui era gigante e a gente já tá apertado aqui, né? Então é legal ver essa evolução, sabe? Sei. Deixa eu te falar, o seu começo, a gente estava falando que você já fazia o cookies, né? Era uma receita sua. Teve um estímulo? Teve alguém que teve a sacada que falou, vamos colocar isso para vender? Na verdade, teve um estímulo do Paulo. Paulo, meu parceiro, meu sócio. Hoje ele cuida mais do marketing. E eu lembro que a gente provou cookies de uma outra franquia, que foi uma inspiração pra gente. E ele falou assim, cara, esse cookies gostoso, né, e tal. Aí eu falei, eu vou fazer uma receita dessa. Ele falou, jamais vai ficar igual. Eu falei, o quê? Você vai ver se não vai ficar igual. Me desafiou, gente. Me desafiou. Fiquei nervosa. E aí eu falei, eu vou fazer. E aí eu lembro que eu comecei a pegar várias receitas, a estudar a receita, a entender o que reage com o quê, o porquê que fica daquele jeitinho, porquê que o cookies é uma bolacha, mas ela é mais maciazinha por dentro e crocante por fora. Qual é o ingrediente que faz aquela reação, quanto tempo de forno, por quê, enfim, né? E aí comecei a fazer. E eu lembro que eu fazia e sempre dava pra ele provar. Eu, prova aí. Aí ele, ficou bom, mas não é igual. Deu, então beleza. Aí eu fazia depois de um certo tempinho, fazia de novo. E assim eu fui adaptando. E aí eu fui adaptando porque, na verdade, a receita original do cookies, e daí tem várias marcas e algumas franquias de cookies que eles falam, o original biscoito americano. E a gente não, a gente fala que é o nosso biscoito original, é o nosso. Por quê? Porque a gente trouxe para o gosto brasileiro. O gosto americano é diferente mesmo, eles gostam de algo mais açucarado, mais amanteigado. O brasileiro não, né? O brasileiro gosta muito dessa pegada do brigadeiro. Então, eu dei uma brasileirada nele. Então, eu tirei um pouco daquele açúcar, tirei um pouco da gordura, coloquei alguns outros ingredientes ali e fui criando uma receita pro gosto brasileiro, né? E aí, quando a massa ficou muito boa, que ele provou, ele falou, caramba, ficou muito top. Eu falei, cara, vamos rechear? E se a gente colocar um brigadeiro? E se a gente colocar um doce de leite? E foi aí onde a gente começou a brincar com isso, sabe? E aí, mas você já vendia nas portas? Então, nessa época não. Nessa época foi... Fui criando por nada, assim, não tinha... vamos montar algo. Não, foi assim um desafio. Eu sempre gostei de cozinhar, adoro cozinhar. Eu sou metida a entrar na cozinha e fazer as coisas. Então, assim, é minha área? Não. É formada em gastronomia? Não. Eu sou formada em direito. Eu trabalhava numa empresa de telefonia. Eu era gestora administrativa ali. E... não, era mais um hobby meu, sabe? Mas, quando eu vi que era um bom produto, e aí que eu sempre falo, porque para criar qualquer empresa, a premissa é que tenha um bom produto, né? Essa é a premissa. Então, assim, eu já tinha um produto, né, que fazia muito sucesso e tal, a galera gostava. E aí foi onde eu falei, cara, tem um negocinho aí, acho que dá pra gente pegar isso. Mas ela não foi criada com esse propósito. Não foi. O propósito de empreender com cookies veio depois, sabe? Mas aí, teve algum momento entre a criação, assim, antes de se tornar franquia, que você, Nathalie, você visualizava, assim, na sua cabeça, daqui tantos anos a minha loja vai ser assim, assim, assado, vai ser loja? Ou foi, assim, uma coisa que foi resultado do seu trabalho, que foi ganhando força, que foi crescendo com o tempo, para chegar onde você está hoje? Cara, engraçado, né? Você fala assim, pra chegar onde você tá hoje. Você acredita que às vezes eu nem tenho dimensão, assim, do tamanho, da proporção? Porque pra mim é tanto trabalho, eu tô tão imersa naquilo, eu tô tão dentro disso, que às vezes eu tenho mesmo que dar uns passinhos pra trás e falar, caramba, olha que legal onde a gente tá chegando, sabe? Mas eu sempre pensei grande, eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas, tanto que a gente sempre prega que a My Cooks, ela não é só um cookies, ou a My Cooks não é só business, sabe? Eu sempre quis realmente ter um ambiente onde as pessoas se sentissem seguras naquele ambiente, e quando eu falo de se sentir seguras, é delas serem quem elas são ali dentro, porque eu tenho um filho especial, que a gente já passou por várias cenas e episódios de preconceito, e é uma coisa que dói muito, sabe? Então, quando a gente criou a My Cooks, a gente falou, cara, aqui é um ambiente para todo mundo, pode vir do jeito que você tiver, do jeito que você for, aqui você vai ser aceito e bem-vindo. Então, essa sempre foi a nossa ideia de empresa. Eu sempre quis ser uma empresa inclusiva, porque eu prego a inclusão por conta do autismo do meu filho.
E eu queria muito fazer a diferença também na vida dos colaboradores. Eu sempre, como eu vim, né, eu trabalhei, desde os 14 anos, assim, eu já fiz muita coisa na minha vida de trabalho. Eu já fui promotora de supermercado, eu já entreguei panfleto, eu já trabalhei muito tempo em shopping. E quando eu fiz faculdade, aí eu me formei, eu tinha dois estágios. Eu fazia um estágio de manhã, um estágio à tarde e ia para a faculdade à noite. Então, assim, sempre trabalhei muito. Então, eu sempre prezei por um ambiente de trabalho gostoso. Porque, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro daquele ambiente. Então, eu queria muito que fosse um ambiente de trabalho gostoso, onde a galera que estivesse ali se sentisse bem. Então, eu já tinha essa visão, que eu queria criar algo que fosse grande, sim, e que fosse um diferencial tanto na vida dos clientes como na vida dos colaboradores, sabe? E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer bem legal, assim. Legal. Você é formada em Direito. Direito, exato. Você chegou a exercer? Eu não tirei a OAB, mas eu trabalhei todo o tempo que eu fiz faculdade, eu trabalhei na área. Então, eu trabalhei com advogados, onde eu fazia peças, onde eu adorava muito, assim. Tanto que o meu desejo do meu coração, antes de me encontrar na MyCooks, era ser delegada. Eu amo essa área policial. Eu sou meio policial, assim, sabe? Eu gosto. Eu falo que eu sou formada em CSI, NCIS, Criminal Minds. Eu adoro esse seriado, assim, policial. Eu queria muito ser delegada, muito. Acho muito massa, assim. Eu não cheguei a tirar a OAB, mas eu trabalhei bastante na área. Assim. Eu trabalhei em órgãos públicos, trabalhei em escritório de advocacia. Não, você não para, né? Porque a nossa entrevista agora, ela tá saindo, faz hora que a gente vem marcando, remarcando, não deu. Mas assim, 6 horas da manhã você tá na fábrica, às vezes você tá limpando, tá lá pra dentro com a mão na massa mesmo. Cara, eu adoro isso, eu adoro. Então, assim, eu vou pra fábrica. Pra você ter uma ideia, até hoje, quem desenvolve os produtos de lançamento na MyCooks sou eu. Hoje, graças a Deus... Tem novidade, né? Tem novidade. Tem novidade. Tem novidade, porque a gente não para. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um time muito top, muito top. Eu tenho nutricionista dentro da fábrica, eu tenho um time de fábrica legal, mas quem desenvolve produto sou eu. Então, assim, elas já sabem. Eu falo, hoje eu tô indo pra fábrica aí pra gente desenvolver um negócio que eu tive uma ideia. Eles, lá vem a Nath com as ideias dela. E eu adoro isso, sabe? Vai vir agora um produto novo de Dia das Crianças, com uma parceria muito forte da Nestlé, né? Isso daí é algo muito legal. A Nestlé enxergou o valor na gente, eles vieram até a gente, levaram a gente lá para São Paulo para conhecer a sede da Nestlé, trouxeram os chefes dela para cá, para conhecer a fábrica. Enfim, então tem muita coisa legal assim vindo, sabe? Bem legal. Eu ia fazer uma pergunta mais para frente, mas eu acho que cabe agora fazer, porque a gente está falando de correria. Eu queria que você falasse pra gente como que é a sua rotina. Porque assim, você com certeza dorme, né? Além de trabalhar, você dorme, você faz atividade física. Então, como que é a Nathalie de segunda a domingo? Você tem pedala, você caminha, você corre? Eu vou falar que eu sou uma bagunça. Gente, eu não tenho rotina, eu não tenho... Eu comecei a usar a agenda agora, porque antes eu ficava gravando tudo na minha mente, assim, sabe? Eu sou bem desorganizada. Graças a Deus eu tenho um time que fica... Nath, mandei invite, hein? Tá lá, tá anotado, mandei um invite. Porque eu sou meio workaholic, assim, sabe? Então, eu acordo cedo e vou direto pra MyCooks. E ali eu começo minha rotina. E por muitas vezes eu não almoço, eu fico direto. Hoje eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, eu tenho uma boa rede de apoio para eu poder fazer tudo que eu faço, porque com o Theo é meu filho, ele tem 9 anos, ele é um autista não verbal, com alto nível de dependência, então ele precisa fazer terapias, ele precisa de bastante assistência. Então hoje eu tenho uma babá que cuida dele no período da manhã, que acompanha ele nas terapias, uma mulher fantástica que ama meu filho absurdamente, então eu consigo ir trabalhar tranquila, sabendo que ele está muito bem cuidado. Então, eu procuro voltar para casa lá por 1h da tarde, porque eu quero levar ele na escola. Então, eu pego ele, levo ele para a escola, ele fica todo esse período da manhã, ele fica com a babá, ele faz as terapias dele. 1h eu pego, levo ele na escola.
Ele estuda numa escola municipal aqui da minha cidade, onde ele tem um auxílio de uma professora especializada em educação especial só para ele, né? A escola municipal ela tem esse suporte muito bom para as crianças especiais. E aí ele fica na escola até 4h30, eu busco ele, aí eu volto para trabalhar, aí eu busco ele da escola e aí ele fica comigo e ele acompanha a minha rotina. Por vezes ele vai comigo, ele volta comigo para My Cooks, ele faz reunião comigo, ele fica... É engraçado que toda vez que eu vou buscar ele na escola, ele não fala, mas ele se comunica do jeitinho dele e a gente tem o nosso jeito de se comunicar, sabe? E aí ele me toca, assim, no braço, a hora que eu busco ele na escola, e ele fica me olhando porque ele quer que eu fale pra onde a gente vai. Porque ele nunca sabe se ele vai pra casa ou se ele vai trabalhar comigo, porque às vezes eu tenho que voltar pra terminar alguma coisa, né? E aí eu falo, filho, a gente vai pra casa. Aí ele fica todo feliz, que ele ama voltar pra casa. E às vezes eu tenho que ir pra My Cooks, aí eu falo assim, filho, a gente vai só um pouquinho lá na My Cooks e a gente vai pra casa. Aí ele faz, É engraçado que ele não fala, mas ele entende demais. E na verdade foi o Theo que me trouxe todo esse feeling com pessoas, sabe? Esse feeling, esse tato para lidar com gente, para ter paciência, para ter um amor, para ter um entendimento. Não é fácil a rotina e o dia a dia com uma criança especial, mas ela te faz uma outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente por conta do Theo. Mas você sempre foi ligado no 220? 220, assim. Tá. Daí chega à noite, assim, eu falo, cara, agora eu preciso desligar minha mente e é onde eu vou fazer algum esporte à noite. Então, eu gosto de treinar à noite, é onde eu preciso desligar daquela minha rotina insana que eu tive. Eu não sou boa fazendo atividade física 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã. Não consigo, não... Eu gosto de 6 horas da manhã começar minha rotina de trabalho. Mas para desligar do dia que eu tive, eu gosto de fazer alguma atividade física. Então, hoje eu tô muito no beach tênis, aderi à modinha. Mas eu tô adorando, é muito legal. E o dia que eu não tenho aula de beach ou não deu time, eu vou correr, eu gosto de correr. Eu tava fazendo musculação, mas dei uma parada agora na musculação. Tô na corrida e no beach, todo dia, um ou outro, eu tô lá fazendo pra saúde mental mesmo, pra desligar essa cabecinha aqui que não para. Dorme 8 horas por dia? 6? Não, você acredita que eu preciso de 8? Eu durmo 8, mas eu durmo cedo. Então, o Theo, como ele tem a rotina dele de dormir cedo, eu durmo cedo com ele. Então, deu umas 9h30, é o horário que eu já vou desligando tudo da casa, já vou entrando naquele ambiente de dormir. Eu gosto de estar 10 horas deitada. Se eu não deitar 10 horas, eu já vou ficar nervosa. Eu preciso deitar 10 horas. Eu preciso de 8 horas de sono. Tem a rotina do sono? Vai Tem a rotina do sono, tem. Eu dou umas gotinhas de melatonina pra ele e pra mim. Se eu já dou pra ele, já dou pra mim, assim, ó. Pra ir desligando. Gente, eu falo, minhas amigas falam, Nath, você tá muito velha. Pra mim, algum dia de vida social, é ir cedo pra voltar cedo. Elas já sabem. Eu quero chegar no lugar 7 horas da noite pra 9h30 tá chegando em casa, porque 10 horas tem que dormir. Essa é a minha rotina. Não, mas a rotina do descanso, ela tem que estar inclusa, né? Pra todo mundo. Tem. Você tá falando de 8 horas, mas de 7 a 8 horas eu preciso dormir pra ficar legal. Senão, cara, eu fico rabugenta. Eu fico chata. Eu preciso... Fome, sono. Você me vê com fome, você me vê com sono, eu sou outra pessoa. Eu tô legal hoje aqui porque eu tô alimentada e tô bem dormida. Então, tá tudo certo. Tá 12 por 8, tá tranquilo. Exato. Eu vou te fazer uma pergunta. Me perdoa se eu não souber fazer a colocação exata, né? A gente tava falando com relação ao seu filho, eu não sei se eu vou usar o termo certo. Mas, assim, no nascimento, quando você soube, né, que ele tinha autismo, de alguma maneira... Isso te deu um baque, te deu um gelo. Isso que eu falo assim, no sentido de, com certeza era algo estranho, novidade, que você não estava preparado para aquilo. Então o baque, gelo que eu falo, é no sentido de você souber e você pensar assim, puxa, o que eu faço agora? Como? O que é isso? Para onde que eu vou? Como é que foi? Porque a gente fala bastante de negócios, traz histórias, é legal para quem está lá do outro lado vendo a gente, tá acompanhando e falar, puxa, olha... Tá tratando assim, eu vou, de repente é um filho, um sobrinho, alguém, uma dica, né? Exato, eu gosto de compartilhar isso, eu falo isso muito abertamente, porque sim, ajuda as pessoas. Na verdade, eu dou bastante palestra, né? E todas as minhas palestras eu abro com uma foto do Theo, porque na verdade a Nath empreendedora nasceu junto com o Theo, quando ele nasceu. Ele me fez essa mulher forte que eu sou hoje. O Theo, vou contar um pouquinho da história dele, né?
O Theo, eu tive uma gestação muito boa, não tive nenhuma intercorrência, eu não tive nada. O Theo nasceu a termo, ou seja, de 38 semanas. Ele nasceu enorme, com 3,7 kg, ele nasceu com 50 centímetros, ele era um bebê enorme. E aí eu me lembro que fiz cesárea, né? E aí eu fui pro quarto e o Theo não foi junto comigo. E geralmente o filho já vai junto com a mãe, né? E a enfermeira falou: ah, mãe, seu filho nasceu com uma dificuldadezinha para respirar, mas fica tranquila, é normal, tá? Ele tá recebendo oxigênio e daqui a pouco a gente traz ele para você. Eu falei: ah, tudo bem. E fiquei esperando, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e nada. E aí, de repente, o médico abriu a porta, assim, do meu quarto, onde eu tava operada, fiz cesárea. E aí ele falou assim: mãe, eu tava sozinha naquele momento, não tinha ninguém comigo, o Paulo não tava comigo, meu pai não tava comigo, eu tava sozinha. Ele falou assim: mãe, seu filho precisa urgente de uma UTI, não tem vaga aqui nesse hospital, não tem ambulância disponível, eu vou levar ele no meu carro, senão ele vai morrer. Falou com essas palavras, eu operada, deitada ali naquela cama. E aí foi onde eu peguei meu celular, a mulher, né, cara, falou de filho, você esquece que você tá anestesiada, você esquece que você tá com corte, você esquece. Eu só peguei meu celular, eu encontrei onde ele tava, liguei pro Paulo, liguei pro meu pai, em 2 minutos eles já chegaram lá, já conseguiram uma ambulância, meu pai já mobilizou todo mundo, já conseguiu uma ambulância, já entubou o Theo já foi entubado, que ele já tava sem respirar, e levaram ele para um outro hospital onde conseguiram uma vaga na UTI para ele. Então eu falo que assim, a minha vida enquanto empreendedora começou ali, porque o empreender é exatamente isso. É você sonhar com uma coisa, é você criar algo na sua cabeça, no seu coração e até um planejamento, business plan. Não, eu vou fazer o business plan. E eu costumo dizer que nenhum planejamento ele supera a vida diária, né? É ali o dia a dia, é ele que vai provar esse seu planejamento. Eu planejei ter um filho típico, né? Um filho onde fosse jogar bola comigo, onde fosse ser o cara mais galã, bonitão, mais inteligente da escola. Pô, né? A gente vai ter filho, a gente sonha com isso. Eu desenhei o quartinho dele, a gente sonhou assim, cada detalhe do Theo. E de repente, o Theo, ele já fugiu do planejamento que a gente tinha desenhado para ele. E a vida de empresário é isso, né? Às vezes do nada foge. E aí, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu não podia chorar naquele momento, eu tinha que fazer algo. E aí o Theo, ele ficou entubado e internado na UTI ali por 15 dias. E eu ia pedir para me dar alta no dia seguinte mesmo, com corte. Eles falaram: então a gente vai te internar no outro hospital. Eu falei: não se preocupa comigo, eu tô bem. Eu sempre fui muito forte nisso mesmo. E eu ia visitar o Theo todo santo dia, lá na UTI. Engraçado que os bebezinhos na UTI eram todos pequenininhos e o Theo grandão, assim, saindo para fora da bandejinha, sabe? Porque ele era enorme. E ali ele teve tudo que você imaginar. O Theo, ele teve hipóxia, ele teve... a hipóxia veio um diagnóstico depois, né? Mas ele teve pneumotórax, então ele ficava drenando o pulmão dele. Ele teve anemia, ele teve convulsão, ele teve parada, ele teve... Tudo que você imaginar ali naquela UTI, ele teve. E eu me lembro que todo dia o médico falava assim pra mim: mãe, prepara o seu coração porque a gente acha que dessa noite seu filho não passa. Todo dia. Ele respirava só por aparelho, nos parâmetros altos do aparelho, então já não tinha mais para onde aumentar. E aquilo lá só piorava, sabe? E eu visitava ele todo santo dia e eu acreditava: não, ele vai sair dessa, ele vai sair dessa. Eu ali. E eu lembro que no 10º dia, o médico falou assim: mãe, não sei o que aconteceu, mas seu filho começou a reagir aos medicamentos. E aí, depois, com 15 dias, ele foi pro quarto. E aí ele teve que aprender a mamar, porque ele não sabia mamar, a gente fez fono, enfim. Ali começou toda uma história diferente da que a gente tinha desenhado, né? E aí a gente fez todos os exames no Theo, para ver se tinha ficado alguma sequela. Todos. E não tinha sequela nenhuma. Nossa, graças a Deus, não teve sequela. Vambora. Ai, Deus é bom, nossa... Só que daí a gente começou a reparar com 6, 7 meses que ele não sustentava a cabecinha, que ele era mais molinho, e a gente começou a investigar. Poxa, o que está acontecendo? E aí foi ressonância, tomografia, médico. A gente passou assim por uns 7 neuros, cada um dava um diagnóstico diferente. Seu filho ficou com uma sequela, ele tem uma paralisia cerebral. Seu filho não vai andar, o seu filho não vai... Eu lembro que teve um médico que falou assim para mim: o seu filho vai ser uma plantinha, ele não vai andar, ele não vai se mexer, ele não vai... Mas eu nunca dei ouvido a nenhum médico, eu continuava fazendo os exames, eu continuava correndo atrás.
e fazia muita terapia. Então, com 6 meses, ele já começou a fazer físio, fono, tudo que tinha eu queria fazer nele, sabe? Não, vamos fazer, vamos fazer. E eu falo que trazendo isso para a vida de empreendedorismo é muito legal. E por isso que eu fui formada nesse período, sabe? Eu fui formada a levar porrada todo dia e continuar otimista. Eu fui formada a todo dia levar uma notícia negativa de morte mesmo e falar, não, a gente vai sair dessa, não, a gente vai vencer. E eu nunca deixava aquela palavra chegar no meu coração, sabe? Eu sempre fui essa pessoa muito otimista, muito bora pra cima, vamos correr atrás. Não, deve ter uma saída. Deve ter alguém passando pela mesma coisa. Deve ter alguém que está fazendo diferente. Vamos fazer, né? E isso me formou. Eu acho que essa formação do Theo aí foi uma escola dolorida, mas foi uma escola tão necessária para eu aguentar o que eu aguento hoje, assim, sabe? E aí, com 3 anos, veio o diagnóstico de autismo, né? Porque o autismo, ele não tem um exame de sangue, não existe um exame onde você faça e você detecte, ele é comportamental. Então, qualquer exame que o Theo fizesse, ele é uma criança típica, né? A gente não gosta de falar normal, né? Uma criança normal, a gente fala típica e atípica. Todos os exames dele era de uma criança saudável, a não ser uma ressonância no cérebro que realmente tinha uma hipóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro, que é uma manchinha que fez com que ele andasse mais tarde e tortinho. Ele até hoje anda tortinho e ele não tem muita habilidade com as mãos, assim. Ele não tem esse motor fino, né? Ele é mais grosseirinho. Então, hoje o diagnóstico do Theo é primariamente PC, por conta dessa lesãozinha no cérebro, e secundariamente o autismo. Ele é um autista clássico, um autista não verbal. Tudo que a literatura fala que um autista tem de característica, o Theo tem. A gente sabe que o autismo ele nunca é igual em todas as crianças, né? Cada uma é de um jeito. Mas hoje o Theo com 9 anos, e tudo que eu aprendi sobre o autismo, e tudo que eu aprendi com o Theo, ele evoluiu demais. Então hoje, enquanto ser humano, eu aprendi a dar valor nas pequenas coisas, sabe? O Theo tomar água hoje numa garrafinha e devolver na mesa, pra mim é uma vitória. Pô, Nath, ele tem 9 anos, era pro Theo estar lendo e escrevendo. Ok, essa é uma expectativa sua com seu filho. A minha expectativa com meu filho é outra. Eu quero que ele seja uma pessoa independente. Então, eu trabalho a independência nele. Eu quero que ele se vista sozinho. Eu quero que ele tome um banho sozinho. Repara que é tão pouco, que é tão pequeno, né? Diante das crianças típicas. E trazendo novamente isso para o mundo do empreendedorismo, eu sempre falo, cara, comemore as pequenas conquistas. Comemore as pequenas conquistas dentro do seu negócio. Não espera ter 20 lojas para você comemorar, sabe? Cara, consegui abrir uma produção maior. Consegui contratar mais uma pessoa. Cara, comemora isso. Isso é bom, isso é ótimo. Quer dizer que seu faturamento está aumentando, sua demanda está aumentando. Então, eu sempre digo, cara, comemore as pequenas conquistas, porque é isso que traz alívio para o nosso coração, é isso que traz consolo e é isso que vai dando força para a gente ir galgando lugares maiores, né? Então, o Theo é minha grande inspiração de pessoa, ele é o cara que eu mais admiro nesse mundo, porque ele, com todo o diagnóstico que ele tinha, todo o prognóstico que ele tinha, hoje ele corre, ele joga bola, ele se comunica do jeitinho dele, ele tem as vontades dele, e apesar dele não falar uma palavra, eu consigo entender o que ele quer. E ele é o cara mais fantástico para mim que existe. Uau, que história. Você contar um pouco dessa parte, a gente vê aqui próximo um pouco do brilho do seu olho diferente, né? Eu amo essa pergunta, porque as pessoas, elas raramente perguntam sobre isso, né? Elas querem saber o que você fez para chegar onde você está, o que você faz, mas existe uma história por trás, né? Que é o que dá o suporte, o sustento, assim, para a gente chegar onde está. Não, contar do jeito que você contou, tirar a lição, o proveito que você tirou, né? O jeito que você atuou nessa situação, te ensinou também, né? Lógico, ainda mais você falando que agora que é alguém que te inspira. E faz a gente lembrar daquilo que é umas coisas que acho que todo mundo já ouviu, mas a gente não executa, né? Que é comemorar o mínimo, né? Exatamente. Esses dias eu estava em casa e a gente nós estamos agora com o minimalista, sabe? Só as roupas, só aquela que usa mesmo, o que a gente não vai usar doa, compartilha e tal. E louças, assim, a gente não tem em casa
uma coisa que é só para visita, as coisas boas guardadas, sabe? E a gente fica com ruim de dia. Não, Não, pô, poxa. nós merecemos também, sabe? Você Exato. chega em casa, quer um prato legal, uma xícara Lógico. legal, é por quê para os outros? Então, é legal ouvir você compartilhar disso. Tipo, é um detalhe que faz toda a diferença no dia a dia de E vocês, para né? você, você pegou isso de uma maneira tão, sabe, grandiosa. Você contou essa história. Como que foi a sua fé, a sua religiosidade? Como que você trabalhou isso em você? Como que você conseguiu ver esse lado positivo esse tempo todo, assim? Sabe, vem da pancada ali e tal, do começo. Nunca tem a hora ideal. Você sempre foi com esse sorrisão. Eu lembro que a primeira vez que a gente se falou, tal, totalmente aberta e sempre assim. Como é que você lidou, você trabalhou o seu lado religioso? É, Sua positividade, na verdade. eu sou cristã, né? Na minha adolescência, eu comecei a frequentar igrejas evangélicas, né? Eu me tornei líder de jovem, porque eu sempre fui essa pessoa que sou... Eu gosto, sabe, de liderar, de estar à frente, sabe? Eu gosto disso. E eu era líder de jovem na minha igreja. E eu gostava, sabe, de cuidar de jovens e de fazer a diferença ali na vida daqueles jovens. Então, eu sempre fui uma pessoa de fé, assim, sabe? Hoje as pessoas me perguntam qual a sua religião? Eu falo, eu sou cristã, sabe? Eu sou cristã porque eu não frequento hoje mais a igreja, mas eu costumo dizer que a My Cooks é a minha igreja, é o meu povo, é a minha galera, o que eu puder fazer ali por eles. Mas a minha fé nunca mudou. Eu continuo orando todos os dias, eu continuo ouvindo louvor, é o lugar para quem eu corro quando nada tá legal, é para Deus onde eu vou, eu choro, eu rasgo meu coração, onde eu recarrego minhas energias e volto. Então, eu sou essa pessoa realmente muito otimista, eu sou essa pessoa, eu aprendi a ser essa pessoa, né? E isso faz total diferença nos negócios, porque, poxa, eu sou a líder ali do time, e o time tá de olho em mim. Cara, se eu falar pra ele, galera, fudeu, todo mundo vai falar, fudeu. Não, eu tenho que falar, gente, vambora, tá difícil, mas tem saída, pô. Vamos pensar, ó, preciso da cabeça de vocês. Vamos sentar aqui, vamos fazer um comitê, vamos ver o que você faria, o que você faria. Cara, tem um monte de cabeça aqui, vamos jogar tudo na mesa, alguma coisa a gente vai tirar daí. Então, assim, eu tenho que ser essa pessoa positiva. Eu não tenho outra saída, eu tenho que ser essa pessoa positiva. Então, eu aprendi a ser assim e eu gosto de olhar o lado bom, assim, sabe, das coisas. Bom, bom, é um jeito, principalmente o líder, né? Mas em qualquer posição também, pro dia a dia de qualquer profissão e do pessoal da pessoa, essa positividade, ela manda demais. Manda demais. Ela muda a energia do lugar, cara. No desempenhar exatamente, no desempenhar da pessoa, no desempenhar a energia do local, né? Nossa, muda tudo, muda tudo. Eu gosto de ser essa pessoa que traga alegria, que já entro ali na loja e falo, bom dia, gente, bora. Eu falo, essa música tá baixa, pode preparar esse ambiente melhor aqui, vamos levantar essa música, vamos animar esse lugar, que eu quero que as pessoas que entrem aqui, elas já mudam a vibe da pessoa, sabe? Então, eu gosto disso, de ser essa pessoa. Você é assim todo dia? Eu não sou assim todo dia, tá? Tem dia que, gente, eu não quero levantar da cama. Tá difícil, tá pesado, é doído, eu choro. Não é todo dia que eu sou essa pessoa. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu me permito ficar mal por um dia. Eu me permito ficar mal por um dia. Então, tem dia que eu tô na bad, que eu tô chateada com algum problema muito grande, eu tô chateada com algo que aconteceu, eu choro. Aí é um momento que eu não quero estar no meio da galera, aí eu me retiro, eu prefiro trabalhar de home office, prefiro ficar em casa, sabe? Ali, recarregando. Mas eu vou dormir e quando eu acordar, eu não quero estar mais desse jeito. E sempre foi assim. Então, eu me permito ficar mal por 24 horas, só. No outro dia, eu já tô de pé de novo. É aquele lance, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu pego muito isso pra mim. Eu sou igual você, eu também, e eu gosto de me resguardar, assim, quando eu não tô legal, não gosto de assunto, fico quietinho ali e tem que Exatamente. ser bola pra frente. A gente foi conversando, eu vou fazer uma pergunta que eu queria fazer pra você no começo da nossa entrevista. Eu falo muito. Eu vou falando, eu vou trazendo assunto, eu vou embora. Vai me conduzindo aí, mas porque tá ótimo, tá legal demais. A adrenalina tá 220 Ai, aqui. que legal, que bom. Você, Nathalie, é daqui? Veio de fora? Não, Do interior, Campo sou de Grandense? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. My Cooks é Nascida daqui, e eu sou criada daqui, nascida e criada aqui. Você era como na escola? Nota 10?
Nota 8. Eu era na escola que eu sou hoje, gambiarreira. Eu falo que era gambiarreira. Eu aprendo muito fácil, eu pego as coisas no ar. Eu não gosto muito de ficar sentada assim, eu tenho meio uma hiperatividade, mas eu pego muito fácil, eu aprendo muito fácil. Então, eu não era aquela pessoa que sentava para estudar em casa, mas minhas notas muito boas, eu nunca peguei uma recuperação na faculdade, nunca peguei uma DP, nada. Eu sou aquela pessoa meio safa, sabe? Tipo assim, eu vou pegando no ar, eu vou aprendendo. Daquela que ficava do lado da professora ali, aquela que tinha uma amiguinha sua que tirava 5, você falava, fulana, você tirou 5, não tá aprendendo não, hein? Cara, eu era muito de boaço, assim, sabe? Muito, muito. Eu era meio do fundão também, eu era da galera do fundão, eu era a galera da bagunça, mas assim, eu nunca fui aquela que, mato aula. A gente colava às vezes, né? Porque o colar faz parte da vida. Mas eu nunca fui aquela pessoa mais estudiosa, mas eu sempre peguei muito fácil as coisas, muito rápido, eu entendo muito Autodidata. rápido. Autodidata, sabe? Na faculdade, gente, eu fiz uma coisa que eu nem sei se posso falar. Mas Conta. Compartilha. na faculdade, poxa, eu trabalhava pra caramba, ia pra faculdade à noite, era muito puxado, nossa. E aí eu tinha um grupinho que até hoje a gente é muito amigo, sabe? E às vezes, assim, o trabalho era... faz o trabalho e apresenta. Então, eles sabiam que eu me dava muito bem em público, sempre falei muito bem, sempre... E aí, então, eles faziam o trabalho e eu chegava para apresentar. Mas eu não sabia nem qual que era o teor do trabalho. Eu falava, e aí, galera, o que é? Tá, e esse. Beleza, beleza. Cara, eles faziam todo o trabalho e eu apresentava. E aí, às vezes, o que eu gostava muito? De fazer peças, porque eu trabalhava no escritório de advocacia, e eu sempre gostei muito de português, eu sempre gostei muito de escrever, então eu escrevo bem. E aí eu sempre falava, era em grupo e tinha que fazer alguma peça, sei lá, direito penal, a gente tinha que fazer uma peça. Aí eu sempre colocava assim na logo, né, da peça ali, eu colocava assim, Natália Epavan e advogados associados. Pô, Nath, advogado, vocês são tudo associados. Eu falava, eu sou a dona do escritório. E aí, mas na verdade, assim, o ponto alto, assim, de tudo foi a minha monografia, que eu não fiz, porque, cara, aí, né, exigia um negócio muito além, tinha que estudar, tinha que ficar horas ali digitando. E a minha irmã, ela formou em Direito também, minha família inteira do Direito. E ela tinha me formado, assim, uns 4 anos antes de mim, ela é mais velha, né, então ela já tinha formado. E ela não publicou, não precisou publicar na época, então não tinha publicado a monografia dela. E aí eu peguei a monografia dela para apresentar. Eu estudei, tipo, um dia antes e apresentei e tirei 10. Uau! Não façam isso, não é exemplo, mas assim, eu sempre fui essa pessoa, sabe? De falar bem, de me sair bem, mas eu não sou aquela estudiosa que pego, eu tenho até dificuldade. Inclusive, eu fiz um MBA de gestão de franquias pela FIA em São Paulo. Então, para eu me aprofundar mais em franquias, né, eu fui estudar. E eu ia todo fim de semana para São Paulo, era presencial, então eu ia para lá. E esse daí eu consegui, graças a Deus, fui que fui, porque era algo muito do meu dia a dia, algo que eu sou apaixonada, que eu amo. Então, eu aprendia muito em aula e estudava pouco em casa, mas era muito do meu dia a dia. E foi um divisor de águas para mim, assim, sabe? Esse MBA de gestão de franquias, porque eu conheci uma galera, fiz um network do caramba, aprendi muito. E tudo que eu sei hoje, assim, de franquias é do meu dia a dia, mas é também, assim, desse estudo, desse universo aí que eu convivi. Você lê muito? Então... Qual que é o seu jeito de buscar? Porque, assim, a sua capacitação, a empresária que você é hoje não foi de ontem para hoje, né? Como é que você foi buscando? Então, cara, as pessoas falam, Nath, indica um livro. Se eu te falar que vai, sei lá, quanto tempo que eu não leio um livro completo, né? Eu não sei nem dizer, porque esse meu jeito de ser muito hiperativa, eu não consigo sentar e ler. Eu gosto muito de podcast. Muito de podcast. Tem alguns livros que eu consigo ouvir também, assim, podcast. Então, assim, eu tô lavando louça, eu tô ouvindo. Eu tô lavando roupa, eu tô ouvindo. Porque eu faço essas coisas em casa, viu? Eu lavo roupa, eu lavo o chão, eu lavo todas essas coisas. E eu gosto de ouvir podcast. Então, eu ouço muito podcast. Muito. Talvez até seja um erro meu. Talvez eu deveria, sim, tirar um tempo para ler mais livros. Mas todo o meu conhecimento vem de aulas gravadas e vem de pessoas que eu gosto de escutar e que eu gosto da trajetória. Mas eu leio poucos livros, leio muito no dia a dia.
Gosto de ler matérias específicas, estudos específicos, mas um livro inteiro eu não consigo ler. Gosto de ler coisa muito objetiva. Eu sou muito objetiva, gente. Eu tenho que até que me policiar. Senão eu fico, tá, vai. Eu quero completar a frase da pessoa. Assim, eu sou Mariana Raiz, eu sou muito ariana. Então eu tenho essa dificuldade. Você é ansiosa? Muito. Assim, mas a minha ansiedade não é a ansiedade que eu tenho crise de ansiedade, não tenho. Não é uma ansiedade que é uma ansiedade controlada, talvez. É uma ansiedade controlada, não é uma ansiedade que me prejudica, assim, sabe? Eu acho. Não, eu gosto de ouvir também. Eu gosto de rádio. Você acredita? Rádio, eu gosto. De rádio. Também ouvir a notícia. Cedo ali, você tá saindo de casa. Eu tá gosto. Falando, eu gosto. Será que a gente tá ficando velho? Talvez. Será que isso daí é alguma coisa da idade? Eu acho que o pessoal mais novo não né? deve fazer parte disso aí, mas não. Eu gosto. E eu gosto do noticiário, né? Da parte que eles estão noticiando no começo da manhã, no final da tarde. As músicas ali, o horário de pico, não curto muito, não. Eu gosto de notícias do que tá acontecendo para eu ficar por dentro, assim, né? Porque às vezes a gente tá tão imerso no nosso mundo que a gente acaba não ouvindo as notícias. Principalmente hoje, que é tanto... A gente... Cara, eu não consigo assistir um jornal. Eu acho que eu nem tenho Globo em casa. Eu acho que eu quase não paro na A TV é só... Eu gosto de assistir um seriado para aliviar a mente. Por isso que o rádio é legal, pra gente ouvir as notícias aí das coisas que estão acontecendo, né? Sabe uma coisa que eu gosto? Que agora que você falou, eu reparei que eu gosto. Sabe, das 8 às 9 da noite na rádio, que tem aquele diário oficial, tem um... Ah, sei. Voz do Brasil. Voz do Brasil. Gente, eu gosto da Voz do Brasil. Eu gosto, cara. Às vezes acabou a música, entrou lá e eu, olha que massa, olha isso aí. Eu vou ouvindo, eu esqueci que acabou a música. Voz do Brasil é bom. É bom, gente. Voz do Brasil é bom. Ele dá um feeling, uma atualizada legal ali de tudo que tá passando. Tudo bem que não é muito dinâmico, não é muito interessante, né? Mas as notícias são boas, eu gosto. São. Qual série que você assiste? Cara, eu gosto muito de série policial, já falei que eu sou um pouco policial, né? Eu gosto de série policial, mas sabe que depende muito do meu espírito, assim, eu assisti um seriado agora da Amazon Prime, maravilhoso, chama A Lista Terminal, uma produção muito legal. Fica a dica. Fica a dica. Mas depende do meu espírito, assim, que daí esse é um seriado que eu tenho que parar, tenho que prestar atenção, tenho que ver, porque é muito detalhe, é muito inteligente. Eu gosto de seriados inteligentes e tal. Mas quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu gosto de seriado bobinho, que eu não tenho que pensar muito. Sabe aquele seriado que você não tem que raciocinar? Sei. Eu gosto. Então, assim, aquele romântico bobinho adolescente, assim, só pra você não ficar pensando no trabalho, pra você ficar pensando ali, mas você também não tem que raciocinar muito, eu gosto. Aí depende muito do meu espírito, entendeu? Eu assisto de tudo. Então, assim, eu assino Netflix, Amazon Prime, HBO Max. Cara, eu tenho um monte, assim. Disney+. A Apple TV, muito bom. Tem uns muito bons lá também. Eu assino tudo, que eu adoro. Não, eu não... De série, eu não peguei muito ainda, não. Não! Eu gosto de filme. E eu divido filme um pouco igual você, assim, também. Eu gosto muito de drama, sabe? Quando conta história de alguém interessante ali, como que cresceu, tal, umas artimanhas. Principalmente quando é inspiração de vida real, assim, é legal, exatamente. Né? E aí eu faço essas alternâncias também. De vez em quando você não quer pensar muito, pega um filme bem bobo, né, uma açãozinha lá da década de 90, daquele cara que entra e bate em todo mundo, assim. Que você já sabe o que vai acontecer, você não precisa pensar, né? Parece que você relaxa, né? Ai, que bom que não é só eu. Não, mas isso é indicado, sabia? Isso, psicologicamente, é indicado. Quando você quer relaxar, você faz essas então aí, ó, ou sem eu atividade saber... física também. Não, eu faço os dois, porque o meu é muito, assim, aí eu corro... A hora que eu chego, eu já ponho um seriado pra não pensar, entendeu? Não quero pensar. Aí já tomo minha melatonina, já apaga a luz, já vou entrar na rotina do sono. Que eu quero pensar só amanhã. Vamos lá, falar do seu negócio, da sua franquia. Quando ela começou, foi em 2018. Final de 2018. Não, a marca, ela foi final de 2016. A marca, né? Onde eu lancei a primeira unidade ali. Mas quando eu formatei para a franquia, que virou uma franquia, foi final de 2018. Como que se torna? Como que... Eu tenho uma coisa na minha cabeça assim... Eu não sei se eu estou muito errado ou parcialmente, mas a pessoa ela não se cria uma franquia. Uma franquia ela é resultado de um negócio que vem dando certo, né?
Como que migrou? Você teve um convite para se tornar franquia? Como que é? Você foi Então, atrás? a franquia, é muito legal até falar disso, porque principalmente aqui em Campo Grande, a gente não tem muita gente especializada no ramo de franquia, a gente não tem cursos, inclusive o MBA que eu fiz pela FIA lá em São Paulo, ele é o único MBA especializado em franquia no Brasil, não tem outro. Então, assim, o que você vai saber entender de franquia é de pessoas que vivem isso, mas são poucas. Tanto que no meu direct, o que eu recebo de mensagem, oi, eu tenho uma empresa, eu tenho uma marca, eu tenho um produto, eu queria muito virar franquia, como que eu faço? Então, essa é uma dúvida de muitas empresas, assim, muitas pessoas. Na verdade, a franquia, existe uma lei de franquias, onde rege todos os termos, como é que faz, como é que funciona. E, em regra, você tem que ter um negócio. Se tá dando certo, se não tá dando certo, isso daí é uma responsabilidade sua, mas ninguém vende aquilo que não tá dando certo, né? Até porque a gente precisa apresentar uma DRE de resultados dos 2 últimos anos do seu negócio. Então, a lei de franquias, ela pede uma DRE de 24 meses, né? E aí tem toda uma regrinha aí para seguir, não é fácil ser franquia. As pessoas falam, eu tenho um negócio que tá dando certo, eu queria virar franquia. Gente, franquia é uma responsabilidade absurdamente grande. É você lidar com dinheiro e expectativa de outras pessoas. Uma franqueadora, e quando a gente fala de franqueadora, é um CNPJ que vende lojas, que vende o business, né? Ela não vai vender cookies. A minha franqueadora, ela não vende cookies, ela vende lojas. E para eu vender lojas, eu tenho que ter um faturamento que justifique, um resultado que justifique. Só que até eu atingir o equilíbrio disso, eu tenho que ter muitas lojas. Hoje, o meu equilíbrio dentro da minha franqueadora é de 45 lojas para pagar toda a estrutura que eu tenho. Porque, cara, é caro. Eu tenho consultores de alto nível, que são pessoas caras. Eu tenho a galera da expansão, eu tenho a galera da implantação, eu tenho um marketing. Porque a franquia, ela te entrega tudo pronto. Ela te entrega uma campanha, ela te entrega um marketing, ela te entrega valor de marca, ela te entrega consultoria, ela te entrega tanta coisa que até você chegar nesse equilíbrio vai uma grana, sabe? Então, será que esse é o momento, né? Para você expandir um negócio, não existe só o meio de franquias, existe lojas próprias, existem licenciamento de marca, existe franquia, enfim. Então, assim, você tem que pensar se é isso que você quer, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, e até você começar a ganhar dinheiro com isso, até hoje eu não comecei a ganhar dinheiro com franquia. É verdade, porque é uma conta alta, sabe, para se pagar. É um custo alto, né? Gigante. E outra, o que para mim faz sentido hoje? Porque eu tenho uma fábrica que produz os cookies e entrega congelado para todos os franqueados. Então, hoje o meu negócio eu tenho uma fábrica, eu tenho a franqueadora e eu tenho as minhas lojas próprias. Eu sou franqueada do meu próprio negócio. Hoje eu tenho as minhas lojas próprias aqui também. Então, assim, são vários negócios diferentes que estão tudo ali no mesmo meio, sabe? Sei. Aqui, a MyCookies, ela tem fora do estado? Hoje nós estamos em 9 estados. Hoje nós somos 50 unidades de franquia. Aqui em Campo Grande nós temos, acredito que 12 unidades, mas nós estamos em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nós temos uma em São Luís do Maranhão e várias aí para inaugurar. A ideia é chegar até o fim desse ano com 70 a 80 unidades de franquia aí. A inteligência, assim, a gestão de todas essas lojas é aqui em Campo Grande? Hoje, as lojas de Campo Grande, elas são de franqueados. Nós temos 12, eu acho, aqui em Campo Grande. 3 são minhas, que eu sou dona, e o restante é de franqueado. Como que a gente faz isso hoje, né? Na verdade, assim, uma coisa que é interessante a gente ter muita clareza e saber é que quando você vai comprar uma franquia, você vai adquirir uma franquia, a responsabilidade do resultado continua sendo sua, do franqueado. O que a franquia te entrega? A franquia te entrega um suporte, um produto formatado e testado, campanhas sazonais prontas, enfim, e isso daí é o básico, né? E aí tem franquias que entregam mais, entregam menos, mas isso daí é o básico.
Então, você precisa entender que a franquia ela não vai gerir o seu negócio por você, a franquia não vai cuidar do seu estoque, ela não vai cuidar dos seus colaboradores, ela não vai cuidar disso para você. Você é o gestor do seu negócio, você é o dono do seu negócio. E quando você entende que a responsabilidade é 100% sua, até o resultado muda. O que a franquia vai te dar? Você não vai precisar se preocupar com produto, porque a gente vai te entregar um produto testado. Você não vai precisar se preocupar com marketing nem campanha, porque isso daí a gente vai te entregar. E nós temos os consultores, que você precisa fazer um movimento também de vir até eles. Olha, você pode me ajudar a preencher uma DRE? Você pode me ajudar a criar um plano de ação para que a gente possa atingir essa área que eu não estou conseguindo atingir? Olha, o meu resultado está aqui. O que a gente pode enxugar aqui nessa DRE para que sobre mais para mim? Então, assim, esses consultores que são muito caros, se você tiver uma empresa e for contratar um consultor desse, poxa, é caro. A gente tem disponível, assim, para todo mundo. A gente faz, sim, um movimento de ir até o franqueado, mas é importante também esse movimento do franqueado pedir ajuda e estar disponível, né? Estar disponível para ouvir, para aprender, para mudar, para mexer. Uma coisa que é vantagem também de trabalhar em franquia é que a gente está comprando de rede. Por exemplo, todas as embalagens são personalizadas e são pensadas para aquele produto. Pô, o cookies é amanteigado, eu não posso colocar qualquer embalagem. Então, eu vou colocar uma embalagem anti-gordura, que não vai passar, né? Que vai dar um aspecto bonito. Porque a gente precisa entender que o produto ser top, ser muito bom, isso daí é a premissa de qualquer negócio. Mas a parte da comunicação, do branding, de como que eu vou falar com o meu cliente, como que eu vou ser um produto que eu vou ser diferencial ali para aquele cliente, que é o difícil, que é o estudo, né? Então, essas embalagens que a gente fornece, você compra de fornecedor homologado. Então, aquele fornecedor homologado, que é uma indústria, ela vai rodar 1 milhão de embalagens e ela vai te cobrar, porque quanto mais a gente faz, mais barato fica, né? Quanto mais a gente produz, mais barato fica. Ela vai comprar uma caixinha de 1.000, pagando o valor de rodagem de 1 milhão de unidades. Então, olha aí, ela está pagando um valor muito abaixo. Porque se você roda 1.000 ou se você roda 1 milhão, a diferença de preço unitário ali da embalagem é absurdamente, né, grande. Então, essa é a graça também de trabalhar de rede. Você consegue comprar de pouco, pagando um valor muito barato, porque a gente está rodando e negociando para a rede toda. A gente sempre está negociando para a rede toda. Assim, cara, o mundo da franquia é fenomenal. Eu sou apaixonada por mundo de franquia, acho muito legal, muito desafiador, muita responsabilidade, mas se todo mundo entender o seu papel dentro da franquia e todo mundo fizer conforme é para ser feito, puxa, é muito legal. É muito legal. Por causa que assim, uma pessoa que quer abrir uma unidade, por exemplo, da MyCooks ou de uma franquia, eu acho que tem muito o querer, tem muito o gostar, porque não é somente porque tem uma franquia que vem dando certo, eu quero abrir um MyCooks, né, que vem dando certo, eu admiro, tal. Tem que ter, o mínimo que eu tenho que querer, além de ser empreendedor, é gostar do tipo de produto, por causa que senão cai numa coisa que você falou, as chances de dar errado por não ter aquela paixão, aquele envolvimento, são grandes, né? São maiores do que se alguém que tivesse. Primeira coisa, assim, a regra, ninguém vende aquilo que não consome, ninguém vende aquilo que não gosta, ninguém vende aquilo que não acredita. Porque se eu chegar pra você, que você não conhece os cookies, ou você não gosta, ou você não consome, e eu falar assim, nossa, quantas opções, que legal. Como que ele é feito? Não sei. Qual que você me indica? Não sei. Por isso que toda vez que tem produto novo dentro da loja, é importante sentar com o seu colaborador, faz ele provar, faz ele entender o que é aquele produto, faz ele enxergar o valor daquele produto, porque ninguém vende aquilo que não acredita. Então, se o seu colaborador ou se o próprio gestor está desacreditado daquele produto, com toda certeza não vai para frente. Poxa, pega aí franquias de sucesso, que tem inúmeras unidades, vamos falar aí Cacau Show, Havana, cara, você vai numa cidade, abriu, passa 3 meses, fechou. Fala, caramba, mas fechou uma empresa dessa de renome. É porque a marca é ruim? Não. É porque ela não pegou na cidade? Não. É porque provavelmente o gestor não tinha um perfil para ser daquela marca ou para ser realmente um gestor. Eu sempre falo que nem todo empresário, ele pode ter uma franquia. Ele vai ter sucesso com uma franquia. Porque a franquia, ela realmente é engessada. Você não pode criar nada. Você não pode comprar uma MyCooks e falar, vou vender açaí aqui também. Porque por contrato a gente tem os produtos homologados, os produtos liberados. Nosso mix é aquele mix. Mas eu quero pôr açaí porque a loja é minha.
Não, você tem um contrato e você precisa seguir regras. Então, se você for uma pessoa muito inovadora, muito que não consegue seguir regras, a gente precisa entender que franquia é engessada mesmo. Eu não vou poder vender outros produtos dentro dela. Então, talvez o seu lance é abrir uma empresa própria, entendeu? Então, Isso é importante a gente entender. E dentro da franquia, dentro da franqueadora ali, quando a gente vai avaliar o candidato, não é só o candidato querer a marca também precisa querer o candidato. Ela vai ter uma avaliação de perfil, porque eu entendo que, cara, para trabalhar com a MyCooks, tem que ser uma pessoa descolada. Pô, a gente levanta bandeiras, sabe? A gente levanta bandeiras de inclusão, e dentro dessa bandeira de inclusão a gente tem o público LGBT, a gente tem o público, o autista, a gente levanta várias bandeiras. Ah, mas eu não concordo. Então, talvez, realmente, essa não seja uma marca para você, porque é aquele lance. Ninguém vende aquilo que não acredita, né? Então, a gente avalia também o perfil daquela pessoa. Poxa, é uma pessoa dinâmica? É uma pessoa que quer fazer o negócio acontecer? Então, talvez não. Hoje, a gente faz reuniões de desistência com uma pessoa. Não basta ela ter o dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro e eu quero comprar a sua franquia. Não, peraí, vamos bater um papo. Responde esse questionário aqui. Deixa eu te conhecer também, né? É um relacionamento, é um casamento, é uma via de mão dupla, né? A gente faz uma reunião de desistência assim, você quer empreender? Quero. Ah, você trabalhou a vida inteira, né, CLT, e agora você pegou esse acerto, você quer empreender, é o sonho da minha vida. Ah, legal. Mas por que é o sonho da sua vida? Ah, porque eu já trabalhei muito, agora eu quero trabalhar um pouco menos, eu quero ter os finais de semana com a minha família. Olha, sinto muito, mas então não é para você, porque aqui você vai trabalhar muito, talvez mais do que quando você era CLT. Então, se a gente não for muito claro, se as informações não forem muito claras, vai trazer uma frustração para ambos os lados, né? Então, esse namoro, que é a fase que você está conhecendo a franquia está te conhecendo, ele é muito importante para que tenha um casamento longo, duradouro, um casamento pacífico, né? De ganha-ganha. Eu falo que a franquia é um ganha-ganha. Quando o franqueado entende que a franquia é um ganha-ganha, poxa, as coisas ficam muito mais leves, né? Eu acho que esse é um sonho que não a não ser que ganhe na Mega Sena, né? Esse sossego, seja malemar com quem trabalha com concurso. Não tem como chegar nesse... Não tem. E ainda mais quem segue você, igual eu tava te falando. É só a gente seguir. Olha lá no Instagram dela. Acompanha a Nathalie. E ó, que eu posto pouco, viu? Eu falei, gente, eu tenho que postar mais, sabe? Não, você não posta. Não, mas eu não... Só que, e sabe outra coisa que é incrível? Que você não tem Ctrl+C e Ctrl+V. Você posta a sua guerra, a sua luta mesmo, diária ali. Ou é fábrica, ou é inovação. A inovação que eu falei aqui, eu vendo o seu... Eu chutei uma hipótese, né? Que estava escrito ali, que tem produto novo e tal. Tem mesmo. E você, fora do estado, você vai muito? Eu adoro, assim, quando eu posso... A trabalho? Então, a trabalho, quando eu posso visitar as unidades e tal, eu vou. Por exemplo, semana que vem eu estou em São Paulo. A trabalho, vou quando é alguma negociação, quando é alguma parceria, quando é algo grande, assim, eu vou, né? A pandemia, ela deu uma enxugada, assim, né? A videoconferência todo santo dia, então... Não preciso mais ir tanto. Antes da pandemia viajava bastante. Hoje a videoconferência ela consegue, né, fazer essa conexão aí sem que a gente precise viajar. Mas, eventualmente eu vou. Eu tô indo semana que vem. Mas eu ia muito mais antes da pandemia. Hoje eu vou menos, um pouco menos. Mas viajar... Você gosta de viajar não profissionalmente também? Conhecer lugares? Eu amo conhecer lugares. Qualquer lugar que eu vá, eu quero ir num lugar diferente. Mas eu vou te dizer... que eu tenho viajado pouco a lazer, assim. Eu não me lembro a última vez que eu tirei férias, eu não me lembro... Não tô falando que isso é certo, tá? Isso é errado, na verdade. Não me ouçam nesse sentido. Tem sim que tirar férias, tem sim que passar uns dias com a cabeça fresca em outro lugar. Eu que sou muito... não mas é o momento, né? Talvez seja o momento, isso. Talvez seja esse momento de muitas coisas acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. E aí eu aproveito para trabalhar muito, né? E sabe que eu prefiro tirar, assim, descansos de 3 dias, 4 dias. Eu não suporto umas férias de 1 semana. Sei lá, já me enjoa, gente. Bora, eu quero voltar pra minha rotina. Eu amo minha rotina. Eu gosto dessa loucura, assim, sabe? Então eu gosto talvez de 3 dias. Igual agora, eu tô indo pra São Paulo semana que vem. Pra mim já é férias. Eu tô indo, eu já estico
fico um pouquinho, já fico 2 dias. Eu gosto de ir pra lá porque tem um monte de lugar legal, eu já visito, eu já dou uma olhada. Pra mim é férias, é trabalho, mas é férias, entendeu? Consigo aproveitar. Entendi. Nathalie, medo. Você sabe falar de medo no seu começo, assim? Quando você teve alguma dúvida que você falava, cara, eu acho que eu não vou conseguir. O que você Cara, trabalhou? Como que foi? na verdade, assim, o medo faz parte. Ele vai te acompanhar a vida inteira. E eu acho que o medo, ele é muito bom, porque ele te segura para que você não faça coisas tão loucas, né? Talvez se não fosse o medo, a gente se arriscaria mais, a gente se jogaria mais. E, na verdade, o medo, ele é bom, ele te segura, ele te faz pensar, ele te faz colocar na mesa todas as possibilidades. E imagina se não tivesse o medo, que loucura que seria, né? Então, o medo, ele faz parte, ele é bom. A gente só não pode deixar que o medo nos paralise. Porque aquele medo que nos paralisa, esse é ruim. Então, eu falo que para tudo existem os dois lados, né? Tipo, ansiedade. Cara, a ansiedade, ela faz parte. E ela é importante, porque ela te impulsiona a fazer as coisas. Mas a ansiedade em excesso é ruim. A ansiedade demais prejudica. O medo demais também, ele prejudica, ele te paralisa. Então, assim, frio na barriga o tempo inteiro para tudo que eu vou fazer. Ah, vou comprar um maquinário. Cara, vai dar certo? Vai, Natália, você testou. Tá, mas se não der certo, é um investimento absurdo? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, assim, o medo, ele tá em todas as etapas, em vários momentos. O que eu faço com o medo? Eu pego todas as possibilidades, eu coloco na mesa, eu avalio, eu estudo, e aí eu vou pela razão. E aí eu decido pela razão, porque se eu deixar o medo tomar conta de mim, eu não faço nada. Ah, é uma parceria. Pô, mas é uma parceria gigante. Se não der certo, o tombo vai ser grande. Se der certo, vai ser muito bom. Tá, então vamos analisar aqui os cenários? Vamos. Eu chamo o time. Eu chamo meu time e falo, gente, vamos pensar aqui comigo? Traz você. E aí, toda vez que eu preciso tomar uma decisão grande e que me dá medo, eu tomo junto com o time. Eu falo, gente, vamos me ajudar? Mas ele faz parte. Todo santo dia, você vai ter algum receio de algo, um medo de algo, ele vai te acompanhar, ele nunca vai te soltar, porque acho que ele é um dispositivo de segurança dentro da gente, assim, sabe? Senão a gente se joga mesmo, a gente vai embora se não tiver o medo. O medo é o dosador, assim, sabe? Das nossas escolhas e das nossas decisões. Mas eu sempre falo, tá com medo, avaliou, faz sentido, a conta fecha, vai com medo mesmo. Legal. Você falou uma coisa assim que eu acho que você trabalha, eu vi há muito tempo num programa que os donos da empresa, eles se fantasiavam passou no Fantástico isso, eles se fantasiavam de colaboradores, né? Iam fazer a parte operacional lá e tal, e aí tinha todo um ensinamento que eles aprendiam, e aí teve uma frase que ele falou assim, que às vezes a solução para um determinado problema dentro da empresa, você não precisa buscar os grandes pensadores, né? Você ouvindo os colaboradores ali, que foram momentos que os caras passaram lá e estava ali simples, debaixo do nariz de todo. Às vezes, por querer pensar grande demais, eles não conseguiam solucionar ou chegar numa solução daquele problema, né? Assim, hoje em dia, né, já se fala muito mais, já é muito mais usado, né? Você ouvir muito mais os colaboradores, até porque a galera que está ali na parte operacional mesmo vai saber dar às vezes saída. Eles não vão trazer uma solução, mas acrescenta, mas né? vão acrescentar. E às vezes, jogando tudo ali na mesa, a gente consegue tirar algo muito bom. Uma vez eu ouvi uma história, e eu gosto de trazer essa história até para inovação. Às vezes a gente acha que a inovação é algo gigantesco, é algo grandioso, mas não, é um detalhe. É uma chavinha que você vira, sabe? Que muda a história, que traz mais dinheiro, que faz sobrar mais, que otimiza a produção, que destrava o que estava travado. Mas, seguindo essa linha que você disse, tem uma historinha que eu acho muito interessante, que era uma fábrica de pasta de dente na China. E aí acontecia, porque daí desce a pasta de dente, coloca na caixa, fecha e joga. Coloca na caixa, fecha e joga. Só que daí, por um erro do maquinário, algumas caixas elas estavam indo vazias, sem a pasta de dente. E aí chegava lá na hora e falava, poxa, você me vendeu uma caixa fechada com 50 pastas de dente, mas 45 só tem pasta e a outra é caixinha vazia. As caixinhas estão indo vazias. E aí começou a vir muita reclamação, e aí ajustava a máquina, e ainda assim esse problema não solucionava.
E aí veio engenheiro de várias regiões, e não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E até que parou de ter parou de ter reclamação. Eles, olha, funcionou, que bom, nossa, olha que bom, foi um investimento alto, gastamos uma grana pesada, mas pelo menos parou, não tem mais reclamação. Aí passou um tempo, o proprietário da fábrica foi lá na fábrica, né, olhar como que estava sendo, e aí ele viu um ventiladorzinho, assim, bem na frente da finalização da caixa dele. Por que esse ventilador está aqui? Aí ele falou assim, foi o jeito que a gente achou de eliminar aquele problema da caixa vazia, porque ele fica ligado. Então, se a caixa está pesada, não voa. Se a caixa está vazia, ela voa. Mas eu não mandei... Não, aquilo lá que os engenheiros fizeram, vixe, nunca funcionou. Nunca funcionou. Aí a gente resolveu do nosso jeito. E eles colocavam um ventiladorzinho ali, e quando a caixa voava é porque estava vazia, foi o erro ali do maquinário, e quando não voava, eles encaixotavam e estava tudo bem. E por isso que parou de vir tanta reclamação. Na verdade, foi uma solução do time de chão de fábrica, que estava ali todo santo dia. Eles gastaram uma grana com todos os engenheiros e tal, e na verdade parou de dar problema por uma solução do time. Óbvia, simples, né? Exato, Tá simples, era só pensar ali um pouquinho. Óbvio que talvez seja simplista demais para uma fábrica tão grande, mas é uma linha para se pensar e construir algo desse sentido, né? Desse jeito. Mas você vê que às vezes o simples funciona, o detalhe funciona, não precisa talvez de algo muito grandioso, não. É só um detalhezinho. Mas essa história que você está contando é legal, cara, a gente trazer para o dia a dia, por exemplo, de quem às vezes a gente quer. Quem quer fazer algo, a pessoa acha que tem que mudar o mundo, tem que descobrir o fogo, Exato. sabe? Tem que ir altamente inovador. Cara, não é assim. Não é assim. Por exemplo, essa história que você contou agora, seja através dessa história ou de um filme, alguma coisa que a gente já viu em algum lugar, cara, faz querer tirar alguém da cadeira e botar a mão na massa, sabe? Seja um colaborador, seja alguém que já tem um negócio que quer implementar. Cara, eu falo que eu que tenho fábrica, amo fábrica e tô sempre lá. Eu chego na fábrica, o pessoal fica até nervoso. Nath tá aí, né? Falo, gente, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Bora, bora, bora. Eu vou lá, pego a massa, dou uma olhada. Mas eu gosto de ver eles trabalharem, porque vendo eles trabalharem, eu consigo sempre ter um insight, ter uma ideia. Vocês já pensaram em fazer assim, assim, assim? Não, Nath, porque às vezes a gente tá tão imerso ali no nosso dia a dia, no que é pra gente fazer, a gente tá só apertando parafuso, apertando parafuso, apertando. Tá ali. Não, tem que apertar parafuso. Vou apertar mais rápido, vou apertar mais... E às vezes não é isso, sabe? Às vezes, você já pensou que se a gente tivesse, sei lá, uma parafusadeira, seria mais rápido? Não tinha pensado, né? Então, às vezes, eu gosto disso. Faz o que vocês estão fazendo, deixa que eu vou olhar aqui o processo, deixa comigo. E sempre que eu vou, eu identifico alguma coisa e a gente consegue melhorar alguma coisa. É muito legal. Nathalie, obrigado. Gostei demais do nosso papo. Gostei demais de trazer você. E obrigado por dispor do seu tempo. Vim aqui compartilhar um pouco da sua história. A gente conversou, riu bastante. Olha, eu que agradeço. Eu adoro contar um pouquinho da minha história. Eu lembrei de coisas que, poxa, lance lá do Lava Jato, da garrafa que estourou, meu Deus. Nem lembrava disso. Então, é gostoso a gente conversar de outros assuntos e que, no fim das contas, tudo cai ali no mesmo funil, que é sobre empreender, porque empreender não tem uma única técnica, né? Eu acho que é a junção de tantas coisas, tantas áreas da nossa vida, assim, e contar um pouquinho da minha e entender que hoje eu tô nesse lugar, poxa, talvez faça sentido mesmo eu estar nesse lugar. Tanta coisa que eu passei e que às vezes o dia a dia me faz esquecer. Só para complementar, às vezes você fala, nossa, você tá nesse lugar, você chegou nessa quantidade de loja, você saiu pequenininha e tá aí. E às vezes as pessoas falam assim, qual que é o segredo do sucesso? E eu digo que não tem segredo do sucesso. Sucesso não é um lugar que você chega e fica e senta ali em cima do sucesso e não sai de cima dele. Na verdade, o sucesso ele é feito de vários insucessos, de uma caminhada nada linear, né? Altos e baixos. E tem hora que a gente está lá em cima e tem hora que a gente está lá embaixo. E é isso aí, cara. É o dia a dia. E eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa minha história doida com vocês. Obrigado, Nathalie. Valeu, beijão. Galera, obrigado. Se inscreva no nosso canal, espero que você tenha curtido. E tá aqui para vocês.
sempre acompanhar a nossa história e corre lá, dá uma acompanhada no My Cooks. E no Natália Pavan também. Às vezes eu compartilho umas coisas legais, né? Demais, demais. Segue lá, segue lá. Obrigadão.